Meus amados e queridos irmãos, professores, mestres, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe vossos ministérios. Sou o professor Zé Luiz, estamos aqui uma vez mais para poder corroborar com a aplicação de mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Aula esta, última aula do nosso trimestre, 13ª aula, e eu tenho certeza que a próximo trimestre será uma bênção, meus irmãos. Que Deus abençoe. Já vamos aqui iniciar, então, através do nosso slide, para a gente poder ter uma visibilidade melhor para a nossa aula. Amém? Meus irmãos, como eu disse, estamos no segundo trimestre de 2025 e a nossa lição desse trimestre, tá? Ela aborda com o tema mordomia cristã, a gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. O comentarista dessa lição é o pastor Amarildo Martins da Silva. Fazemos parte da classe Maravilha de Sião, na nossa Assembleia de Deus em Campo Grande. Nossos pastores presidentes, pastor Alessandro Malafaia, pastor Aline Malafaia e do nosso superintendente geral, na nossa sede, evangelista Leonardo. Tá? O tema de hoje, tá, é mordomia cristã, dízimo e ofertas hoje. Tá? É lição de número 13, meus irmãos. É o que estará sendo abordado nesta linda aula. Tá? Já quero reforçar também aos professores da nossa sede que terão, ao decorrer desta lição, 3 palavras-chave, tá? Que vocês deverão anotar e conduzir estas palavras-chave na abordagem da entrada da nossa sede no domingo pela manhã, antes de assumir as vossas respectivas classes. Tá? Texto áureo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3:10, verdade aplicada. O discípulo de Cristo serve ao Senhor, também com seus dízimos e oferta, que expressam amor, gratidão e mordomia, conforme as Escrituras costumam falar. Glória a Deus. Objetivo da lição são 3 eles: reconhecer, ressaltar e compreender. Reconhecer as bênçãos que sobrevêm aos dizimistas e ofertantes. Ressaltar que a entrega do dízimo e das ofertas é um privilégio dos crentes fiéis. E compreender o propósito do dízimo e das ofertas. Os textos de referência desta lição número 13, ele se encontra em Malaquias 3 e 2 Coríntios 9, tá? Com alguns versículos apontados na revista. Certamente os irmãos irão acompanhar, tá, no início da nossa escola bíblica e poderão abordar esses textos de referência em vossas classes. Bom? Partindo para a introdução, meus irmãos, é importante ressaltar que a prática de entregar dízimos e oferta não é apenas uma obrigação religiosa. Claro que não. Tá? Ela é um ato de fé, é um ato de obediência e é um ato de generosidade. Destaque esses 3 pontos ressaltados nessa introdutória: fé, obediência e generosidade. Tá? Por quê? Porque ela revela a nossa confiança em Deus como provedor e demonstra disposição para cooperar com a expansão do reino, meus irmãos. Claro que tudo se tem que ter uma base. Então, a gente tem que ter um fundamento bíblico. E da onde que a gente pode extrair essas convicções? Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Compreenda isso aqui. Este texto estabelece um princípio fundamental: honrar a Deus com nossos recursos, tá? E, claro, certamente irão trazer bênçãos, tá?
Ou seja, não é uma fórmula mágica, meus irmãos. É uma promessa de provisão divina para quem é fiel. Destaque-se também. Essa provisão só vem para quem é fiel. Por isso, dentro dessa introdutória, dentro dessa visão, tá? Nós vamos estar partindo já para o primeiro tópico, que vai ressaltar como o dízimo no Antigo Testamento. O dízimo no Antigo Testamento, tá? Vamos estar trazendo algumas convicções daquilo que vamos abordar nesse tópico, irmãos. E o primeira compreensão que será abordada é falar sobre a lei antes, ou seja, antes da lei, o dízimo já existia, tá? Vamos estar abordando sobre isso. Claro que dentro de tudo o que vai ser abordado, vamos estar trazendo alguns exemplos, tá? Como, por exemplo, Abraão e Jacó, tá? E o porquê eles fizeram isso. Então, vamos estar abordando nessa visão do dízimo no Antigo Testamento, sobre como ele foi fundamentado antes da lei. Abraão e Jacó, eles praticaram o dízimo voluntariamente, tá? Que era uma expressão de gratidão e aliança com Deus. Nós vamos estar abordando, falando sobre isso, tá? Segundo, na lei mosaica, aí sim, tá? Vamos falar da lei, tá? Por quê? Aí o dízimo tornou-se um mandamento, claro que com alguns propósitos. Por que tornou-se mandamento? Para sustentar levita, sustentar templo e sustentar, tá, os necessitados. Ou seja, Deus, o nosso grande provedor, provia essa justiça social. Coisa linda é o nosso Deus. Vamos estar falando também sobre isso. E claro, um tema muito abordado, tá, é o tema quando Malaquias, o profeta, vai ressaltar, tá, sobre a questão quando Deus acusa o povo de roubá-lo por reterem dízimo. Tá? A gente compreende que aqui esse tema ele era um termômetro de fidelidade espiritual que Deus estava exigindo ao povo. Então nós vamos estar falando também, rapidamente, então esses são os 3 pontos que vamos estar abordando no dízimo no Antigo Testamento. Tá? Então partindo já para o primeiro ponto, Abraão e o dízimo. Abraão, irmão, ele entregou o dízimo ao sacerdote Melquisedeque, que era uma referência da época religiosa, após vencer uma batalha. Escute isso aqui, após vencer uma guerra, irmão. Venceu uma batalha. Ele foi na verdade, Abraão, ele fez como um ato, teve uma espontaneidade de gratidão que foi gerado no seu coração, tá? Quando Deus deu vitória para ele, foi gerada essa gratidão e de uma forma espontânea, ele sentiu o desejo de retribuir aquilo que Deus já havia colocado para a vida dele. Tá? Então esse episódio, ele mostra que o dízimo antecede a lei. Tá? E é claro, um princípio espiritual, não apenas uma exigência legal, irmãos. Melquisedeque, lá em Gênesis 14, 18, 20, de uma forma resumida, eu quero aplicar aqui que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão, tudo que tinha. Ele poderia correr o risco de perder nessa batalha. Mas ele, como eu falei, de uma forma espontânea, ele quis retribuir com um sentimento de gratidão aquilo que Deus não permitiu o inimigo pegar, roubar, e claro, trouxe a proteção e provisão. Abraão entendeu isso. E todo aquele que entende quando Deus protege, quando Deus provém, a gente quer retribuir não com valores, mas com gratidão. Aí sim, a gente entrega tudo que nós temos, tudo ao Senhor nosso Deus, tá? E aqui a primeira palavra-chave, gratidão. Falando nesse tema, vamos falar, primeira palavra-chave, gratidão. Jacó e o voto do dízimo, tá? Compreendemos que primeiro Jacó teve uma visão divina. Aonde? Lá em Betel. Todo mundo sabe, a história
é linda, fala sobre o travesseiro de pedra, ao qual Jacó deitou sua cabeça numa pedra, fala sobre a escadaria que tocava do céu ao chão, via anjos subindo e descendo, coisa linda essa passagem, tá? Mas Deus deu uma visão divina. Jacó teve uma visão de Deus lá em Betel, tá? E o que visão foi essa? Jacó recebeu promessas divinas de proteção e de provisão. Olha, Deus se apresenta, tá? Em visão e mostra, coloca para Jacó, olha, você vai receber de mim, tá? Promessas que já havia estabelecido, vai ter proteção e pode ficar tranquilo, eu vou prover na sua vida. Olha, Deus se revelando na vida de Jacó. Aí que entra o segundo ponto mais importante. Quando Jacó recebe tal visão, tais promessas de Deus, qual foi o sentimento que foi gerado? O que Jacó pensou? Tá? Ele sentiu no coração um compromisso pessoal. Em resposta, fez um voto. Olha a atitude de Jacó ao receber tais coisas. Fez um voto de dar o dízimo de tudo quanto recebesse. Ou seja, ele ainda ia receber, mas só em Deus ter prometido, ter falado com ele, gerou um sentimento de gratidão. E antes mesmo de receber, ele fez um voto. Tá ok, tudo que o Senhor me der, eu darei o dízimo. Oh, glória seja dado o nome do Senhor. Tá? Ou seja, é um princípio de fé que Jacó gerou. Jacó demonstrou confiança no cuidado divino. O dízimo era a expressão da sua fé e da dependência que ele tinha com Deus. Porque nós precisamos ser dependentes de Deus o tempo todo e todo o tempo. Então, aí sim, a gente agora vai abordar agora o dízimo na lei. O dízimo na lei mosaica. Tá? Dentro dessa compreensão, dessa visão, a gente precisa ver alguns pontos importantes. O primeiro ponto, o porquê a lei se tornara, então, um mandamento. Por quê? Tá? Primeiro, sustento do templo. Mantinha o local de adoração e seus serviços. Tá? Garantia a continuidade do culto. A gente já começa a ver aqui de uma forma mais ampla, mais resumida, que tinha um fundamento. Tá? Estabeleceu-se o dízimo na lei ou no mandamento para, primeiro, sustentar o templo, irmãos. Tá? Segundo, sustentar quem ia trabalhar no templo, aqui no Antigo Testamento, atrelado aos levitas, tá? Que sustentava, ou seja, o dízimo sustentava os sacerdotes que não tinham herança própria. Tá? Eles não trabalhavam, eles não tinham renda particular. Então, eles viviam daquilo que se era ofertado, que era dizimado para a casa de Deus. Tá? Ou seja, com isso, permitia-lhes dedicação integral. Do acordar ao dormir, eles se dedicavam ao templo, na obra de Deus, ao que havia sido chamado e vocacionado para tal coisa. Tá? Ajuda aos necessitados. Tá? O dízimo trienal era destinado aos pobres, movia justiça social na comunidade. Olha aí, o dízimo era aplicado para ajuda aos necessitados. Agora, chegando em Jesus, é importante a gente ressaltar, tá, que entre Jesus e o dízimo, eu quero já aplicar o que Jesus fala sobre, tá, em Mateus 23, que ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois dai o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei. O juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Irmãos, é importante destacar que Jesus, vindo para o Novo Testamento, tá?
ele não aboliu o dízimo. Muito pelo contrário, ele ressalta e afirma que o dízimo é necessário, tá? Ele apenas criticou a hipocrisia dos fariseus que o praticavam sem o coração correto, tá? Porque o dízimo ele deve ser acompanhado de justiça, de misericórdia e de fé. Não uma aplicação de obrigatoriedade, mas sim com um sentimento de adoração, irmãos. Olha o que Jesus estava aplicando, tá? O dízimo, ele tinha que vir da alma, tinha que vir com gratidão, ele tinha que ser aplicado o que nós abordamos aqui, sobre Abraão, sobre Jacó, tá? Que receberam de Deus promessas, que exerceram fé, que tiveram gratidão, que tiveram voluntariedade, fazer porque precisa, não fazer porque precisa, mas fazer porque tem um sentimento de gratidão, tá? Então precisamos compreender isso, que Jesus ele não aboliu o dízimo, muito pelo contrário, ele ressaltou o valor e o verdadeiro valor do dízimo, tá? Ou seja, a atitude interior, irmãos, é mais importante que o valor. A atitude, o sentimento interno da nossa alma é muito mais valoroso do que aquilo que a gente tira do bolso. Bom, meus irmãos, só para a gente entender um pouquinho melhor. Por quê? Vamos entrar para o segundo tópico. Vamos falar o dízimo agora, o dízimo no Novo Testamento. Então, já dentro dessa abordagem, já vimos que Jesus ele entra no Novo Testamento corroborando com tudo que foi aplicado no Antigo, tá? Não abolindo, mas muito pelo contrário, ressaltando o seu verdadeiro princípio, tá? Então, vamos estar falando com alguns pontos importantíssimos que foram gerados dentro dessa compreensão. Primeiro ponto, ressignificado pela graça, tá? No Novo Testamento, o dízimo é visto, tá, sob a perspectiva da graça, que é um favor imerecido, tá? Ou seja, ele não é abolido, mas ampliado em significado. Olha só quem vamos abordar nesse segundo tópico, irmãos. Segundo, princípio de sustento. Olha lá, Paulo defende, ou vai defender, que os ministros do Evangelho devem viver do Evangelho. Mantém-se o princípio do sustento. Olha só, está sendo atrelado tudo aquilo que foi gerado no Antigo, mas sendo aplicado de uma forma através da graça no Novo. Nós vamos estar abordando também. O terceiro, tá? Generosidade ampliada. A igreja primitiva, a igreja em seus primórdios, ela demonstrava generosidade, além do dízimo, irmãos, tá? Porque eles compartilhavam tudo em comum. Meu Deus, coisa linda, tá? Porque sabemos que o dízimo tem uma grande importância, tá? Então, partindo do princípio, nós vamos estar falando sobre Paulo e o sustento ministerial. Olha o que Paulo aborda lá na igreja de Corinto e escreve, relata biblicamente em 1 Coríntios 9, 13 e 14. Não sabeis vós que os que ministram nas coisas sagradas comem do que é do templo? Olha lá, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Paulo não usa a palavra dízimo, compreenda isso aqui, mas confirma o princípio do sustento ministerial, tá? Que é um dever da igreja, irmãos, tá? Foi falado anteriormente nas aulas passadas, tá? Falando sobre os missionários, tá? Que precisam de recursos, que precisam se manter, pessoas que vivem do evangelho, que vivem da palavra, tá? Eu acho interessante porque o apóstolo estabelece uma continuidade, um paralelo, irmãos, entre o sustento levítico, tá? E o sustento do ministério do evangelho, tá? A gente faz um paralelo de uma forma figurativa, mas compreensível poder abordar, tá? Assim como pessoas que foram selecionadas por Deus, vocacionadas pelo Espírito Santo, tá? Que atuam diretamente, tá? Na obra do Senhor, eles precisam, assim como os levitas que se separaram
também serem sustentados, tá? E por isso, precisamos viver nesse princípio. E por isso estamos falando da segunda palavra-chave. Segunda palavra-chave, anote aí, princípio. Já partimos, então, para o terceiro tópico, tá? Porque princípio vai falar de amor, tá? E no terceiro tópico vai falar ofertando com amor. E eu já faço uma pergunta, meus irmãos. Por que dizimar hoje? Por que dizimar nos nossos dias atuais? Por que dizimar no nosso tempo? Olha isso aqui, tá? Vamos apontar algumas respostas, tá? Para a nossa melhor compreensão desse lindo tema. Ofertando com amor, tá? Primeiro, por que dizimar? Porque precisamos ter reconhecimento. Reconhecimento, irmãos, reconhecemos que tudo vem de Deus. Ele é o dono de tudo. E somos apenas administradores, irmãos, tá? Anote isso aqui, tá? Vou abrir um parênteses para ressaltar, tá? Que quando a gente vai dizimar, quando a gente vai ofertar, a gente precisa viver princípios. Qual o princípio? Entender que quando fazemos, tá? Temos que fazer compreendendo, reconhecendo que se temos para fazer, é porque veio da provisão de Deus. Tá? Vamos abordar nesse tópico reconhecimento. Segundo, vamos falar sobre adoração, que é um ato de culto e obediência. Demonstra nossa submissão à vontade de Deus. Terceiro, sustento. Por que dizimar? Sustento, vamos reforçar, ressaltar, tá? Porque o sustento, ela mantém a obra de Deus na terra, tá? E, claro, sustenta ministros, sustenta projetos missionários e sustenta assistenciais, tá? Ações assistenciais. Isso é muito importante refrisar, tá bom? E, claro, por que dizimar? Assim como Jacó, Abraão, tá? Está pautado dizimar na fé, irmãos. O que é fé? É pisar aonde não tem chão, é seguir aonde não enxerga, crendo que Deus é quem sustenta tudo. Deus é quem nos sustenta, que nos garante, que nos coloca de pé e que nos mantém de pé, irmãos. Então, ter fé faz parte do sentimento, do atributo de dizimar, tá? Que demonstra a nossa confiança nas promessas divinas, que é um exercício prático na fé. Dizimar é um exercício prático da fé, irmãos. Tá? Então vamos estar abordando o primeiro ponto. Tá? Como era atrelado as ofertas no Antigo Testamento. Vamos entender isso aqui. Tá? Primeiro, tá? As ofertas eram estabelecidas, tá? pelos holocaustos. Pelos holocaustos. Ofertas queimadas inteiramente. Tá? Simbolizavam consagração total a Deus. Segundo, ofertas de manjares. Então estamos falando, as ofertas do Antigo Testamento, elas vinham como holocaustos, vinham como oferta de manjares. Ofertas de manjares eram primícias das colheitas, expressam gratidão pela provisão divina, irmãos. Terceiro, tinha ofertas voluntárias. Olha só que interessante, tá? As doações espontâneas, motivadas por amor e gratidão a Deus. Olha só as ofertas como eram elaboradas no Antigo Testamento. Elas vinham como holocausto, como ofertas de manjares e como ofertas voluntárias, tá? Os holocaustos eles vinham, tá? Que simbolizavam consagração total a Deus, tá? Eles vinham e traziam as suas ofertas do sacerdote, tá? Para serem queimadas, para uma consagração, para uma separação total, pessoal e familiar para Deus. Oferta de manjares era consentimento, não dar qualquer coisa, mas trazer a primazia, o princípio das suas colheitas, tudo aquilo que era plantado, era lançado
para ofertar, ou seja, dava a oferta, tá? Não era o resto, era o melhor, tá? E a oferta voluntária, tá? Ela tinha as suas espontaneidades, era motivada por amor e gratidão a Deus. Então nós trazemos, tá, essas aplicações, esses ensinamentos do Antigo Testamento para o Novo Testamento, irmãos, tá? Porque as ofertas eram parte essencial do culto, expressavam reverência e devoção a Deus, tá? Agora sim, como eram feitas as ofertas no Novo Testamento? Tá? Primeiro, comunhão e partilha. Olha o que o evangelista Lucas vai destacar em Atos 4:32, tá? Ninguém considerava exclusivamente nenhuma das coisas que possuía. Vou repetir. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Ou seja, os primeiros cristãos compartilhavam seus bens. A generosidade ultrapassava o dízimo, irmãos. Meu Deus, olha isso aqui, tá? Quando eles davam, eles tinham comunhão com outros, sabiam da necessidade que tinham que fazer, tá? E eles não tinham exclusividade, eles sabiam que tudo que era gerado é porque Deus tinha, eles atribuíam gratidão a Deus. E eles entendiam que se Deus dava, é para que eles pudessem compartilhar um com os outros, irmãos. Eu acho interessante que tanto o dízimo como a oferta, e aqui eu vou ressaltar, tá? Que eles davam com grande aplicação de gratidão e amor, que isso gerava, tá, comunhão nessa partilha. Tá? E eu abro um parênteses aqui, uma vez mais, que toda vez que eles davam, tá, o seu dízimo, a sua oferta, tá, mesmo que pudesse ser atribuído a ter uma administração, eles entendiam que eles poderiam até dar o dízimo, mas após dar o dízimo e oferta, tá, não cabia mais eles administrarem. Tá? Isso é importante ressaltar, porque quando você dá de uma ação voluntária. Tá? E se você deu, tem que dar de coração. É por isso que é necessário uma aplicação. Vamos falar sobre isso. Uma aplicação. Na nossa igreja, Assembleia de Deus em Campo Grande, se é aplicado uma oferta missionária, uma oferta voluntária, para que pudesse ter esse atributo. Nós vamos estar falando sobre isso, tá? Mas é importante a gente ressaltar, tá, que os primeiros cristãos, eles compartilhavam o seu bem com generosidade. Eles não viam limites, eles não viam barreiras. Eles queriam fazer isso, esse amor de crescimento era gerado em nossos corações. Tá? E é por isso que nós estamos falando, aplicando no dia de hoje, porque quando tem comunhão, quando tem partilha, tem-se o sentimento de amor. Irmãos, olha só, destaco também a oferta da Macedônia. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 8:2. Em meio de muitas provas de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Irmãos, preste atenção nessa palavra de Deus. A profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza, meu irmão. Mesmo na pobreza, os macedônios eram generosos, deram além de suas possibilidades. Irmãos, compreenda isso aqui. Você não precisa de muito para poder contribuir, tá? O que está sendo aplicado se você mesmo, o que você tem de melhor, tá? Você precisa entregar com amor. Os macedônios entenderam isso. Era na pobreza, eles não eram ricos, mas na pobreza, eles não tinham tudo, mas tudo que eles tinham, eles aplicavam no reino. Tudo que eles tinham, tudo o que eles tinham de verdade, financeiro, de amor, de serviço, eles faziam e faziam com amor, davam o seu melhor, porque não é ter muito para dar melhor, mas é do sentimento de amor, de adoração, é que vai vir sim o seu melhor. A oferta Deus vai receber não pela grandeza do seu bolso, mas pela grandeza da sua sinceridade,
Pega isso aqui, meus irmãos, tá? E isso Paulo, ele expõe com muita propriedade, tá? Ao falar dos macedônios. Não tinham tudo aos olhos humanos, mas com Deus eles tinham o seu melhor, e com o seu melhor que Deus proporcionava, eles em gratidão e amor, eles compartilhavam, eles estavam em comunhão, eles sabiam dividir verdadeiramente o pão. Então, vai a última palavra-chave falando sobre amor. Amor, meus irmãos, esse amor que Deus sempre tem para nos conceder. Então, princípios para ofertar. Primeiro, se for ofertar, oferte com alegria. Deus ama a quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. A atitude é mais importante que o valor. Segundo princípio, conforme prosperidade. Cada um contribua segundo propôs no coração. A oferta deve ser proporcional às possibilidades. Lembra dos macedônios? Tá? Agora, claro, se Deus abençoa muito, irmãos, porque você vai ter no coração a voluntariedade generosa de abençoar pouco? Irmãos, abençoe a obra de Deus em conformidade o que Deus te abençoa, irmãos. Coloque isso no seu coração. Coloque isso na tua alma, porque com certeza Deus te alegra e o reino cresce abundantemente, tá? É importante a gente frisar isso, tá? Conforme o que você tem, entregue, irmãos, entregue. É como no Antigo Testamento, quem tinha muito entregava com bois gordos, quem tinha pouco entregava suas pombinhas, mas se tiver que entregar, entregue o seu melhor e principalmente entregue com a primícia. Seja sempre grato a Deus em tudo que você for oferecer, tá? Terceiro, com propósito, ofertar com objetivo definido para missões, necessitados ou projetos específicos da igreja. Falei anteriormente, é importante ressaltar isso. É importante você ofertar, tá, na casa de Deus, dizimar na casa de Deus. Mas, por exemplo, se você tem um propósito, se você tem, eu quero ofertar em missão, eu fico grato e feliz. Vou ressaltar uma vez mais que o nosso pastor presidente é muito sábio sobre fazer cultos, fazer ofertórios separados, ou, na verdade, atribuindo a algum departamento, atribuindo a missões, aos necessitados, ação social. Eu acho muito lindo isso. Deus sempre continue dando sabedoria ao nosso pastor presidente para continuar. Então, você que é voluntário, eu quero, o meu coração está voltado a missões, irmão, no culto de missões, na oferta relacionado ao culto, a missões, dê a sua melhor oferta, tá? Mas também tenha sempre a compreensão que o templo precisa também do sua oferta, tá? Mas toda vez que tiver uma oferta específica, faça um melhor, irmãos. Se você já é ofertante no habitual, mas em situações específicas, dê o seu melhor, a sua melhor contribuição, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer e sempre faz o melhor pelos seus que são fiéis, meus irmãos, tá? E claro, tudo isso que é abordado com princípios é importante, tá? Fazer com amor, porque o amor a Deus e ao próximo deve motivar nossas ofertas. Amor a Deus e amor ao próximo também é um mandamento, tá? E deve motivar nossas ofertas, tá? É expressão de compaixão. Isso é muito interessante falar. Então, são princípios que precisamos guardar na nossa vida, no nosso coração. Aborda isso na aula. Princípio, ter alegria, ofertar conforme tua prosperidade, colocar propósito na oferta e tudo o que fizer, faça com amor. Glória a Deus. Claro, por que ofertar? Vai uma pergunta importante para a gente entender melhor. Por que ofertar? Primeiro, porque ela faz parte da adoração. É uma forma de cultuar a Deus, ou seja,
Adorar faz parte do culto, que culto faz parte de entrar a oferta também, de ofertório, tá bom? Essa expressão expressa nossa devoção e gratidão. Se Deus está nos dando a oportunidade de adorar, tá? Nós temos que expressar a nossa fé e a nossa devoção a Deus e gratidão por tudo que Ele é. Segundo, como já falei, então é bom, é importante ressaltar o amor. Por que ofertar? Precisamos depositar amor, que demonstra amor ao próximo e ao reino, principalmente. Reflete o caráter generoso de Cristo, meus irmãos. Até porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se nós temos Cristo na nossa vida, precisamos refletir, tá? Essa demonstração de amor ao próximo, tá? Refletir esse caráter generoso, refletir esse caráter de misericórdia e graça que é Jesus Cristo. E claro, crescimento. Enriquece espiritualmente quem pratica. A generosidade traz maturidade espiritual, irmão. Isso aqui é importantíssimo falar. Por quê? Porque o dízimo, tá? O dízimo é uma consagração a Deus de tudo aquilo que Deus te deu, tá? Ou seja, o dízimo é uma proteção que Deus garante na tua vida financeira, paz, alegria. Mas a oferta é uma extensão das bênçãos que ainda há por vir, meu irmão. Pega isso aqui, anota e leva para a classe, em nome de Jesus. E por último, comunhão. Tá? Como bem disse, se nós estamos hoje tratando desse tema tão importante, tá? É porque lá atrás, nos primórdios, tá? A oferta ela fortaleceu a comunhão cristã. Por que fortaleceu? Eles souberam partilhar o pão. Ninguém ficava para trás. Todos eram bem recebidos. Todos eram bem prósperos. Porque o que tinha, dividia com quem não tinha. O pouco que tinha, também fazia questão de poder atrelar a essa comunhão. Ou seja, a ofertar cria laços de solidariedade entre nós, irmãos. Coisa linda. E aqui eu concluo, meus irmãos, a nossa linda aula de hoje, tá? Da seguinte forma, que um compromisso de fé. Esse tema que foi abordado hoje é necessário ter um compromisso de fé, tá? Porque dízimos e ofertas não são práticas ultrapassadas. Não. Elas se estendem, perceba, do Antigo Testamento até os dias de hoje. Estamos falando, quando falamos de dízimos e ofertas, estamos falando de princípios, e princípios que foram abordados aqui. Ou seja, são expressões atuais de fé, de fidelidade e de generosidade. Irmãos, quando compreendemos como privilégio e não como obrigação, torna-se meios para a gente glorificar a Deus. A gente precisa ter essa visão, tá? Dizimar, ofertar, é um privilégio, não é obrigação, tá? Ofertar ao Senhor, dizimar ao Senhor, é uma dádiva que Deus nos deu. É algo que não merecíamos ter, mas Deus, em sua infinita misericórdia, tem derramado sobre nossas vidas. A oportunidade de dizimar, a oportunidade de sermos prósperos. E ser próspero faz parte do dízimo e oferta. E o que é ser, tá? Próspero na vida? É ter alegria, é ter paz, é ter sustento, é ter mantimento, é ter provisão. E tudo que isso que você tem, dê o seu dízimo, dê a sua oferta. Se você tem um tempo hábil, dê o seu dízimo do tempo. Se você tem alegria, dê o seu dízimo e oferta com alegria. Se você tem a sua prosperidade dentro da sua casa, no seu casamento, preserve ele, dando o seu dízimo e a sua oferta com gratidão a Deus. E eu concluo, Paulo, 2 Coríntios, vai dizer 9:7. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Concluindo, irmãos, fale na nossa aula, receba essa palavra, tá? Tudo que venhamos a fazer,
venhamos a fazer dando-nos o melhor para Deus, como oferta de gratidão. E façamos isso não por obrigação, mas sim por gratidão. Tudo que Deus é e continua sendo em nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu ministério, querido professor, tá? Espero ter corroborado com esta aula, que eu tenho certeza que será, tá, uma extensão deste lindo evangelho, dessa aplicação, e vai alcançar vidas para uma aplicação pessoal de fé e grandeza do nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, fiquem na paz e obrigado por mais uma oportunidade.